Estamos aqui hoje com a secretária de Saúde do município de Maricá, doutora Simone, e ela está aqui relatando sobre as vagas que estão abertas para inscrições até o dia de amanhã, o dia 15, não é isso, doutora Simone? São quantas vagas que estão abertas? A gente tem 800 vagas em aberto, que vão ser utilizadas para atenção básica, onde a gente tem todas as unidades de saúde básica e os programas de saúde. E essas vagas vão sendo feitas, a parte inicial delas vão estar sendo ocupadas e as pessoas vão ficar em cadastro de reserva também. Então não são 800 vagas abertas imediatamente para a população poder ter essa... Não, né? São vagas abertas de imediato. A gente tem várias unidades de saúde em andamento, em fase de finalização, e que essas unidades sendo já completadas a ação delas, essas pessoas já vão estar no cadastro, já vão ter sido feitos o análise de currículo e essas pessoas já vão automaticamente, para que não tenha que ser feito nenhum processo seletivo. Não vai haver um novo processo seletivo. Nesse período não, até que as vagas sejam ocupadas. Então a gente tem vagas das unidades que já estão bem próximas já de se iniciar. As vagas que são atuais, que a gente já vai estar iniciando com a contratação, e as vagas que estão em aberto são de unidades já na iminência de término, que já tinham sido começadas anteriormente, e que a gente tem essa visão de ampliação. A gente tem áreas, principalmente da atenção básica, que a gente vai precisar ampliar muito, ampliar o grau de atendimento dessas pessoas para a gente poder ter uma margem maior de atendimento e evitar exatamente que elas venham todas para as unidades de emergência. E isso vai ser uma coisa importante, por isso também que a gente está visando a atenção básica, que é uma área muito importante nesse governo, para que a gente possa atuar tanto na parte de primeira linha, que é a parte inicial do hospital, e a parte da atenção básica também. Inicialmente serão chamadas quantas pessoas exatamente? Em uma média de uns 400, 450. 450 pessoas serão chamadas de imediato, né? E para todas as áreas que estão no Diário Oficial. Em relação aos programas que a senhora estava falando, como a Clínica da Dor, né? O que a senhora tem que falar sobre a Clínica da Dor para a população? O que seria a Clínica da Dor? A gente ainda não tem a Clínica da Dor, a gente tem um ambulatório da dor. A gente já tem iniciado há quase 2 anos na unidade do hospital uma profissional altamente especializada que trabalha com a dor. O que é trabalhar com a dor? Não é uma dor específica, são dores crônicas de doenças crônicas, como diabetes, que tem uma neuropatia diabética, um paciente com uma hérnia de disco grave, que muitas das vezes não é operado, condições que o paciente tenha, uma dor oncológica, tá? Um paciente com uma lesão tumoral que tenha um quadro álgico importante, um quadro de dor importante, a gente melhora a qualidade de vida desse paciente, a gente consegue trazer ele para o convívio social, e isso tem sido feito gradualmente, já são 600 pacientes, e a gente quer, nesse ano, começar já com a Clínica da Dor. O que é a Clínica da Dor? A gente vai colocar isso como uma abrangência maior. O ambulatório funciona, só que você funciona referenciado. O médico que atende o paciente, ele vai identificar a necessidade dele ir especificamente para a Clínica da Dor. E aí a gente referencia, essa unidade acontece no hospital, mas com uma ficha de referência que o paciente é colocado e feita uma descrição. Por que ele está indo para a Clínica Então da o Dor? paciente ele vai ser encaminhado, né? Isso, o paciente não tem que ir lá se inscrever para participar da Clínica da Dor. Não. O médico que o atende, de toda a rede básica, tem condição de ter acesso a isso. A gente vai estar em pouco tempo fazendo um feedback de todos os nossos pacientes do antes e depois desses pacientes inclusive que não faziam atividade física, que estão indo agora para fazer atividade física por estarem superando essa dor. Então isso também é muito importante. Uma profissional altamente especializada para isso atualmente que a gente tem, e a gente agora tem assim, a visão de ampliar isso, de fazer, e que muito em breve a gente já está com um projeto. Qual é o prazo? Eu acredito que até o final do ano a gente já consiga colocar a primeira Clínica da Dor municipal. A senhora estava falando das cirurgias de menos complexidade. Como é que vão retornar essas cirurgias no município? Então vamos começar a partir de março, a gente já tem... A partir de março deste ano, de 2017. Deste ano de 2017. A gente já tem toda uma logística para isso acontecer, a gente está trabalhando nisso, e a gente agora, terminando as obras... Menos de 20 dias, então? As ortopédicas já estão em andamento, as
cirurgias ortopédicas estão funcionando já no ambulatório das cirurgias ortopédicas. E as cirurgias eletivas a gente já está em andamento para isso acontecer. Mas em março a gente vai ver exatamente... E qual seriam essas cirurgias, doutora? De hérnia, paciente com hidrocélia, paciente com pólipos ou lesões que precisam ser biopsiadas para fazer um diagnóstico de uma lesão de câncer de pele. A gente não tem uma alta complexidade aqui, exatamente o nosso hospital não é de alta complexidade, mas as cirurgias menores a gente já vai estar nesse âmbito já começando a fazer esse processo acontecer. Esse novo governo que está iniciando agora, do Fabiano Horta, o que o usuário pode esperar do hospital? O usuário pode esperar ter um atendimento humanizado. A gente está priorizando isso, a gente está inclusive fazendo pós-atendimento quando o paciente é atendido. Ele recebe uma ligação, a gente está fazendo um grupo onde a gente já está sintetizando para a gente ligar para essas pessoas que foram atendidas, uma amostragem dessas pessoas, perguntar como é que foi o atendimento, se já está sendo acontecido, já está em andamento, o que ele achou, se teve algum problema, a gente está tendo esse feedback, a gente está priorizando as equipes estarem completas, inclusive no carnaval, a gente está com uma equipe totalmente completa, inclusive à noite. A gente tinha só para o carnaval, direto, o ano inteiro atendendo a população de Maricá? De fevereiro em diante, agora nós tínhamos 3 clínicos à noite no hospital, agora a gente já tem 4. Então a gente ampliou o número de clínicos, remanejando um clínico da UPA, porque a UPA tem um número menor de atendimentos à noite, o hospital tem, então a gente já conseguiu fazer esse remanejamento, né, em conjunto com a equipe que está na UPA, a direção da UPA que está interligada com a direção do hospital, então a gente consegue fazer esse feedback. E a parte mais importante, a gente está priorizando para o atendimento rápido, para que a população tenha esse acesso à saúde, que a gente possa dar conforto naquele momento e posteriormente também, para o paciente poder ter acesso até o que é importante para ele no tratamento. A humanização do hospital não se inicia desde quando o paciente entra no hospital, que sai de dentro do veículo, que chega na porta do hospital? Exatamente. Por isso que uma das coisas que vão ser feitas a partir de agora o curso, a gente até já conversou sobre isso, a gente já está priorizando. A primeira etapa, a apostila desse curso é a humanização, depois o treinamento para que a gente chama de primeiros socorros, não são primeiros socorros, mas o atendimento do paciente de urgência naquele momento, que não precisa ser especializado para tratar, aí a gente vai conseguir, tanto com o bombeiro, quanto com o SAMU, treinar e capacitar essas pessoas para que o maqueiro possa receber bem, se tiver uma emergência, até retirar o paciente da ambulância, do carro próprio, até chegar lá dentro onde o paciente tem que ser atendido. Ele ter uma viabilidade, ele saber de que maneira ele vai se dirigir para o paciente, isso faz parte, isso a gente já teve antes, a gente vai fazer isso de novo. Junto com a humanização, junto com a psicologia, como é que uma pessoa se comporta quando você chega no paciente e vê infelizmente uma criança vítima de afogamento, você é profissional de saúde, como é que você vai atuar nessa situação, de que maneira você vai atuar? Então é uma situação específica. A humanização passa pela ouvidoria também. E vocês têm uma ouvidoria própria. Isso. Ela funciona efetivamente em prol da população? Isso. E nós temos recebido e respondido ou por forma de memorando, ou na maioria das vezes por via telefone. A gente consegue retornar, falar, ter o contato com a ouvidoria municipal, que é importantíssimo, porque isso é o nosso feedback. Ninguém tem como você ficar todos os dias com todos os olhos. Mas a área da saúde existe uma ouvidoria exclusiva? Existe, mas fora do municipal. Interligada com a municipal. Interligada. Agora, mais do que nunca, a gente tem um contato muito junto, exatamente para isso. Às vezes não é uma crítica não é feita na saúde, é feita na prefeitura e a gente tem acesso a isso também. E aí a gente vai trabalhar para que isso... Como é que isso vai ser resolvido? É a gente aceitar a crítica e buscar atrás da solução. Essa é a parte mais importante. E colocar a população ciente do processo. E como que a gente está trabalhando para que isso possa não acontecer mais, ou que a gente possa ter uma resposta mais rápida e que a gente vai estar tentando, inclusive, como eu falei anteriormente, o Estado, a gente tem que se tornar mais visível em relação ao Estado. Assim, a gente tem que cobrar mais do Estado as coisas que a gente precisa e ficar batalhando mesmo para que a gente possa ter mais leitos de CTI, mais leitos de paciente renal agudo. Então, é uma forma da gente ficar
mostrando que a gente está presente, não está omisso nisso, porque a saúde é do município em si, então a gente tem que pensar lá de Jaconé até Itaipuaçu, independente de área, a gente tem que estar pensando na mesma saúde, como é que a gente vai estar reportando em relação a isso. Trabalhar pela qualidade de vida, pela qualidade de atendimento e pela qualificação do profissional, que isso é uma das coisas que a gente não abre mão. Qualificação do profissional. Batalhar com cursos de aperfeiçoamento, a gente fazer capacitação, isso faz com que você tenha uma qualidade tanto de atendimento, quanto o paciente se sente seguro em estar na unidade hospitalar. Isso é uma das coisas que a gente não abre mão. Várias vezes a gente tem trocado as equipes exatamente para isso. Se foi trocada a equipe X, a gente está visando exatamente isso. Infelizmente, tem pessoas que não vão se enquadrar no nosso perfil, a gente vai estar trocando. E a parte mais importante, a gente tem uma empresa pública que a gente tem que tratar como se fosse uma empresa privada. Eu acho que no momento atual, a gente tem que cobrar da mesma maneira. Não é porque é um funcionário público que ele vai fazer de forma errada. Ele vai ter que atuar da mesma maneira, ele vai ter que chegar, ele vai ter que exigir. A gente vai ter que exigir dele, porque a gente vai estar pagando. A gente vai estar dando a ele a certeza do provimento dele. Mas ele também vai ter que mostrar que ele tem que trabalhar em prol dessa população. Porque a gente não quer, eu não estou recebendo, não. Isso não existe mais, isso não vai existir. E mais importante, existe uma situação que, ao meu ver, é primordial. O médico, o enfermeiro, o assistente social, eles têm que visar o paciente, que é o usuário, independente de quem seja. Isso é a parte mais importante. Então a política está acabando no Hospital de Maricá. Hoje se tornará realmente um hospital exclusivamente para quem trabalha na área de saúde. A gente vai ter a forma de atendimento ligada ao usuário. Isso é a parte mais importante. Ligar o paciente ao usuário, independente de quem ele seja. Isso é o mais importante. A gente trabalha com classificação de risco. O paciente que é grave vai ser atendido primeiro, independente de quem ele seja. Se eu tiver que estar numa fila, eu vou estar atendendo naquela fila para ser atendido. Porque se eu não tiver um quadro vermelho, eu não vou passar na frente de ninguém. Independente de ser, porque eu não gosto que passe na minha frente. Isso é a parte mais importante. Então, a gente tem a prioridade de risco, prioridade de atendimento. Isso vai ter que ser levado. E a gente vai batalhar, e eu vou batalhar prioritariamente sobre isso. Tanto no hospital quanto na UPA. Agora a gente tem uma interligação muito grande com a UPA. A gente consegue ter um acesso, muitas das vezes o hospital está muito cheio, é o único hospital do município, é o único hospital nem particular que a gente tem, e a gente consegue levar alguns pacientes para a UPA para deixar os leitos livres para que possam chegar mais pacientes, porque a gente aqui não tem um paciente no corredor. Então, doutora, a UPA era uma das coisas que mais funcionava aqui no nosso município e foi trocada a direção dela, que acho que ela era o Paulo Abrahami, né? Por quê? Se era o que funcionava bem no nosso município? Não, nós trocamos porque era uma necessidade, a gente está renovando, está trazendo pessoas novas, estamos trazendo pessoas que têm uma visão nada... Vai dar continuidade ao mesmo trabalho que existia na UPA, que era de excelência? Até mais interligado com o hospital. Eu não posso ter um hospital desvinculado com uma UPA. Mas acontecia isso, né, doutora? Acontecia. Mas por quê? Porque a gente ficava numa ilha. A gente aqui era o primo rico, que é o primo pobre. Não pode. A gente tem que ter interligação. E o que seria o primo pobre? O hospital? Não é o primo. A gente consegue ter uma ação conjunta, entendeu? Tem que ter as mesmas ações interligadas. Eu posso utilizar o leito da UPA como do hospital. Se eu precisar de um médico da UPA para vir para o hospital, eu posso ter. Da mesma forma de um médico do hospital e para a UPA. Eu quero sim ter essa interligação. Nós somos todas unidades... É uma veia só, né? Exatamente. E isso que eu penso na atual gestão. É a gente ter uma única via de acesso. E se a gente tiver uma via de acesso, não é por causa de lá ter um ambiente... O ambiente da UPA é um ambiente novo. O ambiente do hospital é um ambiente antigo. Então a gente não pode achar que o hospital vai ficar do mesmo padrão que a UPA em matéria externa. Não tem. Mas de atendimento, muitas das vezes a gente vai ter. Porque a UPA não tem atendimento cirúrgico. A UPA é um hospital, é uma unidade de pronto atendimento. Mas uma maternidade, um paciente grave vai precisar vir para o hospital. Só que eu quero que esse paciente do hospital, que vá para a UPA, esse paciente da UPA que vem para o hospital, ele já chegue bem para chegar dentro do hospital. A gente consiga fazer isso. Posso mandar um paciente? Posso, você vai mandar um paciente. Agora, se eu precisar encaminhar um outro paciente, você pode receber. Isso é interligação. Isso é unidade hospitalar para unidade hospitalar.
pré-hospitalar, porque a UPA não é uma unidade hospitalar, é pré-hospitalar fixo. Quando a gente tem uma ambulância, pré-hospitalar móvel. A UPA é pré-hospitalar. Exatamente para você equilibrar um paciente até ele chegar no hospital. Isso é a parte mais importante. Então, assim, a renovação das direções, eu acho que é uma coisa importante para a gente poder ter uma outra pessoa, ter uma outra visão. Nada contra os anteriores, mas que a gente tem que somar. E hoje em dia, nada é mutável, nada é imutável. Tudo pode ser alterado. O que é mais importante é a gente visar a população sendo atendida. Eu sou da cidade, sempre morei aqui, escuto a cidade, infelizmente agora eu não posso andar, mas eu ando a pé para todos os lados e escuto. O paciente tem acesso à secretária? O tempo inteiro. Aonde eu vou, hoje em dia que infelizmente eu estou na cadeira de rodas, mas aonde eu vou posso parar 10 vezes, eu vou conversar com todo mundo, vou falar com todo mundo, porque essa é a maneira com que você faz o termômetro da saúde. Não adianta você ficar no gabinete e você não está sabendo da saúde. Hoje, inclusive, eu estou no hospital. Eu vou estar no hospital. Eu fiquei esse tempo todo sem estar no hospital, por quê? Acessibilidade. Hoje em dia eu já posso ficar mais tempo numa cadeira menor, então eu já consigo ficar mais tempo lá, não no segundo andar, mas na parte inferior eu já consigo, até para a gente poder escutar. Por que eu falei anteriormente que eu estava no hospital? Porque eu queria estar lá para escutar. Aí há um mês da cirurgia, agora eu já tenho mais, não posso pisar ainda, mas eu tenho mais um pouquinho de mobilidade para poder ficar numa sala menor, para poder me mobilizar ali dentro. Isso é importante, você escutar, você ver, você falar, você agir. Essa ação é independente de qualquer coisa. Você pode estar lá em Niterói, se você pegar o telefone, você consegue resolver um problema daqui. Só que você não pode estar longe da saúde. A saúde você tem que estar presente lá e pensar nela o tempo inteiro. E sempre deslumbrar o horizonte. Maricá, o governo Fabiano Horta, a saúde é prioridade. Então, essa prioridade a gente vai batalhar até o final. A gente vai batalhar para que as unidades de saúde façam o atendimento, que o paciente possa ter o curativo no bairro dele, que ele possa ter a fisioterapia no bairro dele. Não estou dizendo que a gente vai conseguir fazer isso de hoje para amanhã. A gente está começando a fazer os instrumentos para que isso venha acontecer. Inclusive o projeto Home Care, mais ou menos, né, que é o Melhor em Casa. Que é o Melhor em Casa, vai implantar também no município. Melhor em Casa, a gente já vai fazer a habilitação dele, que é um processo que vai ajudar muito o paciente. Não tem ação. Pretende implantar esse ano também o Melhor em Casa, que para quem não conhece é o Home Care? O Melhor em Casa é o paciente ser atendido. A gente estava até discutindo isso com a psicopedagoga aqui da saúde. Vamos fazer uma cartilha, vamos explicar como é que o paciente idoso, que é muito difícil. Eu sei, não é porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas é muito difícil uma pessoa ter um paciente idoso não saber como é que atuar nesse paciente idoso. Como é que você cuida desse paciente? Como é que você age se esse paciente não quiser comer? O que você tem que fazer? Como é que você pode utilizar para ele não cair? O que você pode utilizar para ele poder ter melhor acesso à casa dele? Como é que você pode usar a memória dele para ela ser ativada? Então isso vai ser assim, o que a gente precisa, não só o paciente idoso, o paciente com deficiência. O Melhor em Casa não é um projeto do paciente, é um projeto da família. A gente tem que adaptar a família ao paciente. O paciente ele tem que estar interligado. É o meio primeiro que a gente tem, é o meio familiar. E aí sim, você socializa. Né? A gente pode socializar. A gente tem graças a Deus, vários eventos que a gente tem do idoso. Mas o idoso cadeirante e o idoso que está acamado, ele também precisa disso. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com a família. A gente vai usar a família dele. Ele também precisa achar que ele tem, a vida dele não pode acabar porque ele está na cama. Então, a cada sorriso que você dá, quando você vai num abrigo de idosos, você vê a importância que você tem quando você dá contato para ele. Até de você contar uma história para eles, ele sabe a história 10 vezes, mas ele vai se sentir importante. Essa semana mesmo teve um grupo de amigos que foi num abrigo aqui e na hora quem ia levar o som não pôde levar o som, eu não estava, mas eu fiquei sabendo. E tinha um senhorzinho que cantou todas as marchinhas, então ele sabia de cor e as marchinhas de carnaval e ele cantou. O som não estava, mas isso é tão importante, é você humanizar o seu atendimento. Humanos todos nós somos. Mas que maneira que a gente vai cuidar disso? Que maneira que você vai atuar nisso? Um paciente que tem uma mãe
que muitas das vezes essa mãe está acamada e você precisa fazer 10 coisas ao mesmo tempo, até sua mãe ela despertar e você fazer as coisas. Aí você chega em casa, essa pessoa às vezes precisa ser atendida, ou precisa fazer um exame, ela está chateada, não, gente, mas o que ela passou para isso? Vamos tentar ouvir, vamos tentar acolher isso. Então a humanização será fundamental nessa gestão. Fundamental, humanização e atendimento prioritário. Isso é uma das coisas. Resumindo, o que a senhora tem para falar para a população que a população espera da saúde? A população vai esperar uma saúde nesse ano, a partir de agora, assim, mais ainda batalhando para que ela tenha dignidade de atendimento. A pessoa tem que ser atendida de maneira digna. Não é para você chegar, e a gente vai precisar sim da população para ser os nossos ouvidos, para que a gente possa escutar. Mas não é só escutar, você tem que escutar e agir. Então, se a gente tem algum problema, procura a saúde, a gente tem a ouvidoria municipal, tem a ouvidoria da saúde. Às vezes a pessoa está longe, tem um número que já está até disponibilizado pelo Paulo Feijão, que é o ouvidor municipal. Vamos fazer isso, vamos fazer um questionário para que a gente possa humanizar, não só humanizar. Então o governo do Fabiano Horta quer participação popular. A parte mais importante, participação popular. E a participação popular... Essa é uma exigência do prefeito? É uma das metas que o prefeito tem. O povo tem que saber o que ele precisa. O que ele precisa e o que ele tem direito. A gente vai correr atrás dos direitos que ele tem. E correr atrás dos direitos que ele tem não é só correr atrás dos direitos de saúde, não. É de bem-estar social, de renda própria. A gente precisa dar para ele... Não, a saúde não é só o processo de saúde doença. A gente tem todo o processo social que está ao redor disso. Então, não é só, o Fabiano não está trabalhando somente no processo da saúde, está trabalhando em todo o processo que vem ao bem-estar da família. E isso é uma meta, a gente poder pegar o PNF, a Estratégia de Saúde da Família, e ter uma abrangência maior, a gente bater as metas do governo federal. Porque o governo federal, ele, hoje em dia, toda a estrutura do governo federal está sendo alterada. Toda. Isso esse ano. A maneira de investimento está sendo alterada. Então, todas as prefeituras estão se adequando a isso. Se você não mostrar que você tem, você não vai receber. Ou seja, eu não estou recebendo um pacote fechado. Eu estou recebendo de acordo com o que eu tenho. Então, eu tenho que informar. Se não tiver informação do que eu tenho, eu não recebo. E eu não receber, o município vai ficar sem renda, vai ter que utilizar a renda própria para poder utilizar na saúde. A saúde é um custo alto, mas ela também se paga em muitos dos procedimentos. A gente só não vai deixar que nada que a gente possa receber da saúde, nada que a gente possa aproveitar, seja perdido. Tudo aquilo que a gente tem direito... Vai ser em prol da população. Vai ser em prol da população e a gente vai cobrar. O governo do Estado, se a gente precisar mais de uma ação da saúde da família, a gente vai provar que a gente precisa para a gente poder ter. Mas vamos cobrar. A gente vai cobrar das unidades. Se eu tenho cadastrado, eu tenho que estar cadastrado 2.000, eu não posso ter 1.500. Eu tenho que ter 2.000. Eu tenho que bater a meta. Meta é a parte mais importante. A gente trabalha com a saúde e a gente tem que saber que a saúde é uma coisa que vai aumentando cada vez mais. Você vai tendo mais pacientes doentes. Então o governo do Fabiano Horta é cuidar da família. Cuidar da família, cuidar da saúde. Da pessoa. Da pessoa, exatamente. E com isso, o que eu vou permanecer? Com que essa pessoa fique ativa na sociedade, possa produzir e possa contribuir para a cidade também. Que isso é a parte mais importante. Você, fazendo por ela, ela vai retornar para você. E mais importante, a liberdade e a autonomia que a gente tem em tratar dos assuntos da saúde. Porque a saúde a gente está brigando por cada espaço dela, no nosso município ou no Estado. Então, se o Estado me disser um não, eu vou entender, mas eu não vou aceitar. Então, eu vou dizer... Você pode tentar ver mais um pouco e a gente vai tentar lutar para que a gente possa ter os nossos direitos reconhecidos. Tem outros municípios que são menores, que talvez tenham mais coisas, mas que agora a gente vai inverter isso. Os conselhos de saúde, nós vamos estar em conjunto com isso. Eu preciso do conselho de saúde do meu lado, não porque ele tem que estar do meu lado, porque eu confio no conselho de saúde. Confio no conselho de saúde porque ele é um órgão fiscalizador, de maneira correta. Ele vai fiscalizar de maneira correta. E a gente vai precisar andar juntos, porque aí a ação vai ser, o processo da ação vai ser muito mais rápido. O Conselho de Saúde e a Secretaria de Saúde vão ter que andar juntos. E com isso, de forma com que a gente não tenha só as contas aprovadas, mas que a gente consiga ter uma abrangência maior. O Conselho me dá abrangência a nível estadual, a nível federal, e a gente precisa estar de contas pagas, de contas limpas, para que a gente possa pedir mais coisa para o nosso município.
Então isso é a parte assim, primordial para a gente. Estamos aqui com a secretária de Saúde do município de Maricá, doutora Simone. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista, foi de uma grandeza para a população de Maricá e espero que tudo que a senhora colocou aqui para a população se torne realidade em prol do povo de Maricá. Muito obrigado.